11º Congresso do SINTEP, Educação, Escola e Democracia. Estamos aqui com duas professoras renomadas no Brasil, muito importantes na pauta da educação. A professora Ivonete Cruz, que é da CNTE, professora de Educação Básica e faz parte também da direção executiva da CUT Nacional. E também é presidenta do SINTESE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Oficial do Estado do Sergipe. Exatamente. A outra professora é a professora Andréa Barbosa, da Universidade Federal do Paraná. Vocês acabaram de participar de uma mesa de debates sobre a questão educacional. O tema do Congresso do SINTEP é Educação, Escola e Democracia. Colocamos o nosso patrono da educação aqui, Paulo Freire, para o nosso cenário, para compor a nossa entrevista. Por que, professora Andréa Gouveia, vou tomar como referência o nosso tema? A educação é fundamental para a consolidação da democracia no Brasil. A gente tem uma longa trajetória de debates na educação que vai reafirmar essa articulação entre educação e democracia. O Paulo Freire, certamente, nosso patrono, vai dizer que não há educação que não seja pelo diálogo, e diálogo é base da ideia da democracia. Mas a gente pode voltar mais lá atrás. A gente pode pegar, por exemplo, o Nilson Teixeira, que vai dizer que não há uma sociedade liberal mesmo, ou uma sociedade onde seja possível as pessoas viverem juntas, se não houver democracia. O Nilson Teixeira dizia que as pessoas são mais livres quanto mais sociedade elas têm, quanto mais imersas no processo social elas têm. Por isso, a negação da democracia é a negação da natureza do processo educacional, porque educar é, antes de tudo, aprender a estar junto, aprender a ser humano no mundo em que a gente precisa conviver. E esse é uma das questões que a gente, de alguma maneira, discutiu na mesa hoje, que é o fato de que a sociedade brasileira vive um momento de crise do reconhecimento do outro. E a crise do reconhecimento do outro é a impossibilidade de pensar a educação. Portanto, defender a educação é defender a democracia, e defender a democracia é defender a educação. Professora Ivonete Cruz, professora de Educação Básica e presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo da Educação, o SINTESE de Sergipe. Veio participar agora de um debate sobre o papel da educação. E o debate do SINTEP aqui, nesse 11º encontro, o tema é Educação, Escola e Democracia. A senhora é uma professora de sala de aula que preside um sindicato. Como uma escola pode ser um instrumento de democratização para que os alunos, professores e trabalhadores do ramo da educação possam ambos se dar as mãos e contribuir para uma democracia plena e efetiva no Brasil? Dirigente sindical há algum tempo, hoje uma tarefa de estar na presidência de um dos sindicatos, o maior sindicato do Estado de Sergipe, que é o Sindicato dos Professores, e na CNTE, que é a nossa confederação que reúne os sindicatos dos trabalhadores da educação. Estou extremamente feliz, primeiro, assim, de estar aqui, de estar nesse espaço, nesse congresso de trabalhadores e trabalhadoras da educação, porque dentro da organização sindical esse é um espaço, para o nosso ver, de representatividade da luta, da pauta, da defesa da escola pública, da defesa da educação pública, da defesa do direito da educação pública gratuita, de qualidade, democrática e popular. Então, assim, essa é uma defesa que a gente faz no movimento sindical, no chão da escola, na CNTE, assim, e aí o SINTEP trazer como pauta educação, escola, democracia, considero, e a presença de Paulo Freire, ele olhando meio de lado para a gente ali, ele meio que olhando assim, tipo, vamos ver aí se vamos defender mesmo essa escola democrática. A gente vive uma conjuntura política no Brasil, esse debate da mesa hoje à tarde, acho que foi extremamente importante, que a gente vive uma conjuntura tão complexa no Brasil, de negação da escola como espaço do saber, da negação da escola como espaço da cultura, da arte, da ciência,
do conhecimento, da diversidade, da democracia, do espaço do diálogo, do respeito, da diferença, de toda essa construção, de ver os sujeitos que estão no chão da escola, seja ela de fato a educação básica, a universidade, como um lugar de gente, e que, portanto, sendo um lugar de gente, é um lugar onde existem contradições, onde existem conflitos, onde existem posições diferentes, onde existe muita diferença nas crenças, nas formas de ver o mundo, e respeitar a escola, e ter uma escola que respeita essa diferença, é garantir uma escola que de fato é democrática, que de fato se pauta no diálogo, se pauta numa construção participativa, se pauta numa construção em que seja, acima de tudo, garantido o respeito na construção coletiva, que é o espaço escolar, que é o espaço da educação. Então, acho fundamental, nessa conjuntura em que avança com tanta força esse modelo de ausência de uma escola que não respeita a diversidade, que não tenha cuidado com essa questão do direito à democracia, estarmos debatendo isso. Para que a gente volte para os nossos espaços de trabalho, seja onde a gente esteja, com mais força, com mais fé, com mais garra, com mais crença de que a gente está discutindo, que a gente está debatendo, que a gente está se encontrando e que a gente defende uma escola pública gratuita, de qualidade, democrática e popular. Pegando esse gancho que a professora Ivonete Cruz colocou sobre a questão dos retrocessos que o país estamos vivenciando, principalmente no ramo, na questão da educação, professora Andréa, como, de forma efetiva, professores, alunos e trabalhadores do ramo podem combater e lutar contra esses retrocessos? Acho que a comunidade escolar como um todo tem um desafio, que é afirmar a sua autonomia e a possibilidade de que nós passamos os últimos 15 anos discutindo um conjunto de diretrizes curriculares, e essas diretrizes não foram revogadas. Diretrizes de educação e direitos humanos, diretrizes de educação nas relações étnico-raciais, diretrizes para a educação para pessoas no sistema prisional, diretrizes para a educação no campo, enfim, um conjunto debatido democraticamente no Conselho Nacional de Educação, que pretensamente a Base Nacional Comum Curricular, padronizada, homogeneizada e imposta, com um único olhar, pretende substituir. Mas a gente precisa tomar essa dimensão de que as diretrizes não foram revogadas, que a LDB continua dizendo que o projeto pedagógico é da escola. Portanto, nós precisamos mobilizar os trabalhadores em educação, os estudantes, as comunidades, para reafirmar os projetos político-pedagógicos da escola à luz do que são a perspectiva mais ampla de uma escola que tem um conteúdo de formação humana. Tem espaço para isso. É claro que o discurso hegemônico, o discurso do Ministério da Educação nesse momento, se apodera das possibilidades, constrói um conjunto de artifícios para forçar, do ponto de vista do financiamento, o esvaziamento do debate, desmonta as possibilidades de apoio aos conselhos escolares, mas a gente não pode esmorecer. E a gente tem condições coletivas de fazer esse debate e de não deixar esse processo de construção, que é lento, que é gradual, que envolve muita reflexão, mas que ele tem sido feito. Nós estamos desde 88 construindo a ideia de gestão democrática. E acho que é esse o elemento que a gente tem para reafirmar a democracia como uma estratégia de resistência, mas uma estratégia de resistência que tem história. Vivemos tempos de retrocessos e uma profunda ruptura institucional, que é desde do afastamento da presidente eleita Dilma Rousseff à prisão ilegal de Lula. Agora o presidente Lula está solto, porque o STF julgou a questão da prisão de segunda instância. Como Paulo Freire é fundamental para combater essa ruptura institucional? É importante estudar e seguir os caminhos de Paulo Freire? Você quer tratar... Ambas podem falar algo da importância de Paulo Freire nesse momento de ruptura institucional.
uma vez que Paulo Freire sempre falou da importância das marchas. Que marchas temos que seguir e fazer para combater essa ruptura institucional? Pode, depois eu complemento. O Paulo Freire tem muitos elementos brilhantes na obra dele, não é à toa que ele é o autor brasileiro mais lido fora do Brasil, ele é o patrono, e que a gente voltou a ler, né? Essa resistência toda fez, inclusive, que as universidades se debruçassem mais sobre ele. Mas tem um pequeno livro que, quando ele fala da experiência dele na gestão em São Paulo, em que ele diz da necessidade da gente ser leal quando faz a crítica. E acho que esse, num tempo de desconstrução como essa, é um dos elementos. A desconstrução é desleal, porque ela inventa mentiras, ela fala de uma escola que não existe, o ministro diz coisas sobre a escola pública de quem nunca passou na escola pública, de quem não conhece o que é o espaço público. Então, eu acho que uma das coisas que o Paulo Freire nos ensinou é que a gente tem que dialogar, que a gente tem que ouvir o outro, que a gente tem que ser leal à crítica. E acho que esta é uma das formas da gente desconstruir as mentiras que estão postas e falar, sim, dos dilemas, dos desafios que a gente estar na escola pública. A escola não é uma bolha, uma sociedade em crise faz com que a escola também viva crises, mas a gente não pode ser desleal com o que é o trabalho de 2 milhões de professores, o que é o cotidiano de 50 milhões de alunos na escola e o que significa isso em termos de possibilidade de inclusão. Acho que uma das muitas coisas que a gente pode tirar do Paulo Freire é essa ideia de que a gente tem que fazer a crítica e vai fazer a crítica aos limites desse projeto, reafirmando aquilo que tem de construção coletiva e teórica consistente do que é um projeto de escola para todo brasileiro e toda brasileira. E é isso, assim, essa consciência e essa certeza de que Paulo Freire precisa estar vivo. Precisa estar vivo não na teoria, não na leitura teórica do que ele escreveu, do que ele defendeu, mas em algo que ele colocava que é a ação na reflexão e na ação do cotidiano, na escola, na vida, e nas ações políticas, na coerência da leitura que precisa ser feita do momento. Assim, eu fico muito, apesar de todos os ataques à escola pública, toda tentativa de desmonte e de toda tentativa de qualificá-la como algo que não é bom, né, porque tenta se caracterizar a escola pública como sendo uma escola que não dá bons resultados, a partir de instrumentos que não dão conta de ver a escola na sua amplitude. Porque se a gente chega no chão da escola, a gente vê a juventude, as crianças produzindo muito, sabe? Com poucas condições, às vezes, escolas com uma estrutura muito precária, mas com professores que não lhes são dadas condições de trabalho, de produção, de formação, de valorização, de leitura, de pesquisa, de se aprimorar no seu fazer pedagógico, porque a nossa profissão ela requer, acima de tudo, formação. Você não tem como ser um bom profissional, um professor que atenda às necessidades de um bom ensino, de uma boa aprendizagem, se você não tem no seu cotidiano a formação, seja ela através de cursos de formação, seja ela através de boas leituras, de espaços de discussão política, como as que a gente tem possibilidade através, por exemplo, das realizações dos sindicatos. Esse congresso é, sem dúvida, um lugar onde os professores e professoras, os trabalhadores que estão esses 2 ou 3 dias aqui, saem daqui com informações, com discussões, com debates que ajudam a fazer a escola pública. Mas apesar de tudo, apesar de tudo que tentam macular a escola, mas ela é muito boa. Ela produz muita coisa. Os professores são muito competentes e são profissionais que constroem muito projeto. Os estudantes fazem muito projeto. Eles têm vida. Eu vi hoje aqui na apresentação a aluna que abriu a peça teatral. Que coisa espetacular! Aquilo é vida, é vivência, é realidade. Saiu do chão da escola pública, está lá vivendo a escola pública. Então, acho que esse é o grande recado que a gente precisa trazer. Apesar de todo o desmonte, apesar da tentativa de desconstruir a escola pública,
a partir de vários discursos, a gente tem como resistir e continuar firme defendendo a escola como um direito social do povo, de todo mundo, de todas as pessoas. A escola é o lugar do saber, da ciência, da formação completa do indivíduo, para que ele seja um ser emancipado, para que ele seja um sujeito crítico, e não apenas que tenha uma perspectiva de prepará-lo para o mercado de trabalho. E a gente vê também esse outro lado, nessa tentativa de através de reformas, transformar a escola no lugar que prepara uma mão de obra. Não é para isso que a escola existe. A escola existe para formar o cidadão na sua plenitude, seja intelectual, seja para o trabalho, porque o trabalho faz parte da vida, não se nega ao trabalho, mas que se tenha formação crítica, que se tenha uma formação que lhe dê condição de ler o mundo, como ele dizia Paulo Freire. 11º Congresso do Sintep, Educação, Escola e Democracia. Agradecemos a professora Ivonete Cruz e a professora Andréa Gouveia pela participação aqui no Congresso do Sintep. Muito obrigado.